Olá, sou o Takashi. E eu sou a Thay. Nós somos professores da 123 japonês e hoje iremos bater um papo sobre samurai. Vamos lá? Pois bem, Tai Sensei, como professores, de língua e cultura japonesa, um tema que volta e meia aparece como interesse dos nossos alunos são os samurais. E eu sempre me sinto um pouco assim, acuado, porque eu não entendo com tanta profundidade. Eu já assisti vários, mangás e anime, como sempre, que trata de alguns personagens, conta um pouco dessa história, que houveram muitas disputas, que tiveram essa classe guerreira, lutando no Japão. Mas eu queria entender um pouco de onde surgiu a história dos samurais, sabe? Você poderia nos dizer um pouco sobre isso? É um tema meio complicado para mim também, porque eu não sou historiadora, Mas sabe muito. O que eu poderia dizer é que eu gosto muito do Japão antigo, nas origens da sociedade japonesa. O que eu posso contar um pouquinho é como nasceu o samurai, a classe guerreira. Tipo, aí dá para... Vamos lá. Alguma coisa, tá? Ok. Por onde você quer começar? Bem, como que ela se estabeleceu? Qual foi... Samurai é uma coisa que existiu desde antigamente no Japão, ou surgiu a partir de uma demanda, ou se foram pessoas que eram contratados para a defesa? Como que era a origem nesse sentido? Eu vou me alugar um pouco lá atrás, Vamos tá? lá. Se você considera que quem pegou na arma é um samurai, isso já existe desde a antiguidade, a longa antiguidade. Mas na época, quer dizer, lá pelo século V, VI, VII, eram agricultores que, na época de disputa, eram recrutados para servir como soldados. Então eu diria que seriam soldados. Mas tem gente que já considera isso como guerreiro, mas não era uma classe guerreira, tá? Eram recrutados nos tempos de guerra. Tá? Essa seria a origem primeira. Depois o Japão vai se organizando socialmente, uma sociedade regulamentada por leis, etc., vai se criando, e no período Heian, que seria o auge da aristocracia, um clã vai dominar o cenário político. Qual clã que é esse? É o clã Fujiwara. Como que ele vai dominar? Nossa, uma coisa puxa a outra, mas enfim, o clã Fujiwara, bom, abrindo parênteses, no Japão antigo, quando nascia uma criança, a mulher voltava para a casa paterna para dar à luz e criava o seu filho até uma certa idade, 4, 5, 6 anos, depende, na casa paterna. Então, o que o clã Fujiwara vai fazer? Ele vai educar as filhas quando as mulheres têm acesso às letras. E é nesse meio que surge o Genji Monogatari, que a gente comentou nos vídeos de antes, de literatura japonesa. Isso. Então, o clã Fujiwara, ele vai casar as suas filhas com príncipes pretendentes ao trono, e assim ele vai tendo a sua ascensão. Há um ponto em que ele vai dominar os cargos de regente. Ou seja, digamos que eu tenho uma filha, então eu caso com um pretendente ao trono, mas ela vem à minha casa e a criança vai ser criada na minha casa, que é a avó materna, tá certo? E depois o pai, vai ser o regente desse filho, que é também pretendente ao trono, até uma certa idade. Atingiu a idade, entre aspas, não era tão rigorosa, tantos anos, mas enfim, passa a ser um imperador já adulto, ele continua como conselheiro desse. Então o que acontece? Na política, o clã materno, a linhagem materna, passa a ter muita influência política. Perfeito. E o que vai acontecer? O clã Fujiwara, ele vai monopolizar esses dois cargos de regência. Isso vai fazer com que ele tome conta de todos durante um longo período. O que vai acontecer com as demais famílias, com os demais clãs da nobreza do período?
Eles eram mandados como governador numa província, professor em outra, enfim. Só aumentando a influência no Japão. Isso, mas a capital fica sob o domínio do clã Fujiwara. Então o que vai acontecer? As outras famílias, quando eles iam como governadores, representantes, etc., terminava o seu prazo, digamos, o seu cargo, né? E em vez de voltar para a capital, onde ele não tinha privilégio, não tinha possibilidade de ascensão, ele preferiu ficar onde tinha sido mandado. Tá. Não quis voltar. Não quer voltar. Muito bem, só que ele é representante do governo central, certo? Então ele teria que estar, sem dúvida, então ele teria que estar enviando os impostos, etc e tal, mas ele também precisa sobreviver, ele precisa, né, se manter lá. Então o que ele vai fazer? Ele vai se cercar de milícia para evitar o fisco de chegar lá. Entendeu? Olha só, sonegar talvez, né? Sonegar, quer dizer, ele vai tentar se tornar o senhor local, digamos assim. Sim, para manter, digamos, o poder independentemente, digamos, do governo central. Isso. Olha só. Então, o que vai acontecer? Essas milícias é uma das origens dos samurais, porque são soldados agora. Foram contratados para defender o senhor. Isso, localmente. Por outro lado, vai ter um período na história que o clã Fujiwara não vai conseguir ter um neto no trono. Certo. Então, o que vai fazer o imperador? Ele abdica do trono, mas continua exercendo o poder, nomeia o seu filho, coloca o seu filho no trono, e ele fica. Então, o que vai acontecer? Aquilo que era a ascendência da linhagem materna pelos Fujiwara, agora passa a ser a ascendência pela linhagem paterna. Né? Então, o imperador atual abdica e passa a ser chamado de Joko, que seria hoje Hirohito. Né? Não, Akihito, perdão. Akihito, ele não morreu, ele abdicou. Naruhito entrou como imperador. Isso. E hoje se traduz como, eu já vi imperador emérito, né? Eu estranhei no primeiro momento, porque emérito para mim é um título acadêmico, né? Também achei. Quando você se aposenta, mas enfim, tudo é história. Eu sempre chamei de imperador recluso, mas enfim, ele passa a ser esse imperador emérito, mas tem o imperador real, que é o Tenno. Né? No começo tudo bem, a coisa caminha bem, mas começa a surgir disputa entre um ex-imperador e o imperador atual. Vai começar a surgir disputas. E é aí que as famílias, eles vão se aliar a clãs, onde nascem os Minamoto e os Taira, que vai dar a célebre batalha entre os dois clãs, porque tem toda uma história. Primeiro são aliados, depois se tornam inimigos, enfim. No fim, vai ser uma briga, uma disputa entre os Minamoto e os Taira, ou se preferir, entre os Genji e os Heike. Né? E para isso precisa de forças armadas em ambos os lados. Né? E aí que eles se armam. Tanto é que, no fim, na verdade, primeiro é o clã Taira, né? O Heike, que vai subir, inclusive vai ter um filho imperador, um neto imperador, perdão, mas eles vão ser dizimados e é o clã Minamoto que vai vencer. E vai ser o clã Minamoto que vai ser o primeiro shogun da história japonesa, ou seja, o primeiro chefe militar do Japão. Entendi. Mas você veja que ele está muito ligado à nobreza. Com certeza. Né? Muito ligado à nobreza. Então não surgiu assim porque precisou de força, não. Houve disputa política, circunstância social, política principalmente, né? Essas disputas de clãs, e a necessidade de se servir de defesa. E aí o que vai acontecer? Tanto a facção, digamos assim, do imperador e do ex-imperador, né, do imperador emérito, eles vão começar a formar exércitos, força de segurança para proteger. E aí então a coisa vai ser. E com a criação do shogunato, que vai aparecer no primeiro shogun, aí sim se consolida a classe guerreira. Perfeito. E isso vai ser no século XIII. E os samurais, né, os membros dessa classe guerreira, tinham, digamos, um certo nível de privilégio, né? Era uma
digamos, tinha uma hierarquia relativamente alta em relação Sim, porque eles eram nobres. Eram nobres, eram nobres, entendi. decadentes ou não importa, eles eram nobres. Então, no século XIV, eles vão seguir o padrão de comportamento, de organização da corte imperial durante o século XIV. Só depois, a partir do século XV, é que, como eu diria, a consolidação da classe guerreira se estabelece. Entendi. Então surge o samurai como classe social, como uma classe privilegiada. Entendi. E a partir daí, né, a gente sabe o resto da história, né? Que e aí vai, né? Surge o Musashi Miyamoto, que cria, né? Aí tem várias obras famosas, que é o livro dos 5 Anéis. Tem o Musashi Meno, que foi escrito pelo Eiji Yoshikawa, traduzido pela Lídia Gotoda aqui no... Leiko Gotoda, aqui no Brasil. E também vários filmes, né, tratando... E vai desembocar no século XVI, no século de guerras, Sengoku Jidai. Então aí surgem os heróis, aí sim, já são samurais consagrados, né? Mas se você for ler, por exemplo, o Heike Monogatari, que vai contar a saga desse clã, a que me referi há pouco, o clã Taira, né? O Heike, o Taira, vai contar a ascensão desse clã e a sua decadência, tanto é que vai ser dizimada. É todo cavaleiresco, é todo nobres que tem que se apresentar, se identificar antes de entrar em guerra, em batalha, em combate. Né? Então, quer dizer, desde esse tipo de guerreiro até o Miyamoto Musashi tem uma longa história e várias... então pulei um pouco. E várias formas, né, de abordar, de comportamento, inclusive. Mas aí de Bushido eu não entendo muita coisa, sabe? Sim. E vai criando toda essa ética do samurai. Claro, que acabou se espalhando para o mundo inteiro como um estereótipo do Japão, de certa forma, né? As pessoas imaginam o Japão, samurai, Bushido, né? Espada. Que é tudo isso, mas não é bem por aí. Tem até uma romantização, né? De certa forma, de tudo que é feito, sobretudo, né? Na literatura, às vezes, e filmes. Mas é muito interessante, porque tem muitos filmes que realmente trabalham com esse período, né, de samurai, o começo, o surgimento dessa classe, o seu auge, que vai atravessar desde o século, se você for começar a contar da origem deles, enquanto classe social, é desde o século XII até o XIX. Então, são 7 séculos sim. de história deles. Com certeza. Né? Então, uma coisa é falar, de repente, dos samurais, desses primórdios, né? Nesse início do conflito dos clãs, né? Do Miyamoto, né? Do Heike. E outra coisa é falar do Miyamoto Musashi, que já, digamos, já é do século XV, né? Se não me engano, 16, quase 16, 17, né? Ele nasce no finzinho dos 16, isso. Né? E outra coisa é o Samurai X, né? Que já é do período Meiji, é um anime que ficou super famoso, é mangá, né? Que trata, digamos, dos últimos samurais, né? O tema é já no início da era Meiji. Bakumatsu, então. O Bakumatsu é o fim do período shogunal, né? Quer dizer, o shogunato termina no meados do século XIX, mas esse período de Bakumatsu é muito romanceado, né? em filmes, em literatura, porque... O Último Samurai. Enfim, mas não existe uma figura de samurai. Né? O samurai também tem fases, digamos assim, né, que vai modificando no decorrer da história. Perfeito. Então, se tem alguma coisa que nossos seguidores, né, quem nos acompanha no nosso canal conseguiria assimilar dessa conversa, é que não se pode ter uma figura homogênea, né, quando se fala sobre samurai. Samurai, beleza, tá falando de samurai de quando? De que época? Né? Porque tem todo um contexto histórico e social que altera a imagem e a função do samurai dentro da sociedade japonesa, né, Sensei? Com certeza. Perfeito. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desta super aula, né, da Thai Sensei. Não trouxe muitas informações, mas é importante entender, contextualizar né, historicamente. Origens, isso. Perfeito, Sensei. Muito obrigado por esse bate-papo. Espero que vocês também tenham gostado. Até, então, próximo vídeo. Sayonara.